Nesse retorno, trazendo então a reflexão de hoje de manhã. Nosso departamento de ensino, a EBD, acontece aos domingos pela manhã às 9 horas. E nesse horário, sim, estou fazendo a transmissão. Desde as 9 está as mensagens musicais no ar. E chega agora a oportunidade para a gente refletir na palavra de Deus. Primeiro eu gostaria de saudar os irmãos, a irmã Rose, na sintonia, nesse momento. Deixe-me começar aqui. Tiago, Félix, Monique Campelo. Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Irmão João de Deus de Oliveira. Bom dia, irmão Jota. Hoje deu certo o programa, foi para o ar. A irmã Ana Isabelle. Deus abençoe. Irmã Rose. Ok, esse é o recomeço, mas tinha vários outros irmãos que estavam conosco na sessão anterior. E nossos parabéns ao irmão Flávio José, que aniversariou ontem, Aniversariou ontem. Parabéns, irmão Flávio José, pela passagem do seu aniversário. Deus o abençoe, juntamente com a sua esposa, sua família, que possa estar firme nos caminhos de Jesus, a cada passo da sua caminhada. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar pelos irmãos. A irmã Josefa Soares, lá em Coronel Ezequiel, está na sintonia. Deus abençoe, irmã, nesta maravilhosa oportunidade, manhã dominical, dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Amém? Deixa eu só dar uma contornada aqui. Ok. Muito bem. Uma oração. E você pode deixar algum comentário se você quiser, algum pedido de oração. Pode ser alguma expressão de gratidão. Eu sei que nesse tempo todos estão aí na expectativa do que vai acontecer nos dias futuros. E sim, a gente sabe que a mão de Deus está no controle em todas as coisas das nossas vidas. Nada sim fugirá e podemos nele confiar. Nossa oração pelos irmãos que estão em suas casas, aqueles que estão impossibilitados também até de sair doentes, que Deus abençoe e que possam aproveitar esse tempo ao máximo e estar vivendo também, sobretudo, na presença de Deus, mesmo estando distante da igreja, mas é uma oportunidade de reconhecer isso, que Deus não está limitado a um local, a um espaço. Oremos. A irmã Mariene está cumprimentando. Bom dia, pastor. Café com palavra. É verdade, irmã Mariene. É a palavra de Deus trazendo esclarecimento nessa manhã dominical. Agora, nesse momento, Deus abençoando vidas. Então, nosso agradecimento. Vamos orar. Eterno Pai, te louvamos por tua graça maravilhosa, por tudo que tens proporcionado para com o teu povo, suas casas. Abençoa, ó Pai, que a luz do Evangelho venha iluminar a cada vida. Que Cristo seja assim glorificado. Que a palavra nesse momento, mas sabemos que esta mensagem, esse momento, vai alcançar centenas de vidas que posteriormente irão ter acesso a esse vídeo que fica no Facebook. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, através das situações e circunstâncias adversas da vida, mas está de qualquer maneira fazendo com que o teu nome seja glorificado através da tua igreja, dos irmãos, onde quer que se encontre. Oramos em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Então,
aqui uma observação de um internauta. Não, somente foi o irmão Elinho que colocou para notificar como está o áudio. Se tiver com alguma deficiência do áudio, pode dizer que eu tenho como melhorar, tá bom? Mas estou ouvindo bem, ok, deixa assim mesmo, deixa quieto. Mas se tiver com alguma deficiência de áudio, pode notificar que eu tenho como melhorar isso aqui ainda, tá bom? Mas eu creio que você está escutando, né? Está escutando bem. Eu estou próximo à tela do celular e isso facilita. Chegando aí a irmã Flaviana, o irmão Anderson. Bem-vindos, Deus abençoe. Louvado seja Deus nesta oportunidade. Amém? Eu queria trazer com vocês e para vocês a passagem bíblica de Jeremias, capítulo número 23. Jeremias 23. Na realidade, eu li essa passagem hoje no rádio pela manhã. Eu sei que não acorda cedo, com calma, né? Então, a gente vai reprisar essa leitura e as observações, porque eu sei que muitos que estão aqui agora nos acompanhando não tiveram a oportunidade de nos acompanhar na voz do Evangelho. Realmente é meio cedo. Mas Jeremias capítulo 23, o livro inteiro é de Jeremias, é claro, o profeta conhecido como profeta chorão, um profeta que começou seu ministério bastante jovem. Muitos acham que Jeremias tinha apenas 20 anos quando começou o seu ministério. E as situações, as condições prevalecentes nos tempos de Jeremias era uma calamidade espiritual e estava levando ao povo a uma situação cada vez pior, caótica, porque a partir da liderança havia uma decadência na vida do povo. O sacerdote, o profeta, os anciãos estavam em decadência aí. Jeremias vem com uma palavra e é direcionada nesse momento na área dos profetas, a forma como estavam agindo e como estavam procedendo com a palavra de Deus. Eu achei interessante, irmãos, que o que está relatado em Jeremias 23 é muito parecido com o que acontece hoje nas igrejas contemporâneas, nas pregações contemporâneas. E você vai observar que eu não estou exagerando ao dizer isso. Vamos começar com a leitura, Jeremias 23, a partir do verso número 9. Acerca dos profetas, o meu coração está dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secaram, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Dos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios e fortalecem as mãos dos malfeitores, porque não se converte, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os
alimentarei com absinto e lhes darei beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramam a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor das palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse: paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem teve no conselho do Senhor e viu e ouviu a palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor. O seu furor saiu e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras e ao meu povo, e os teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou eu apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijos de modo que eu não os veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que sonha com a palavra verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiunça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras e cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os conta, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este profeta lhe perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo qual é a sentença pesada do Senhor, então lhe dirás: vós sois o peso e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Li até o verso 33 do capítulo número 23, versos 9 a 33. Deus aplica a sua palavra em nossos corações. Veja o quanto tem uma palavra assim um tanto forte e que é direcionada exatamente aos profetas, aos sacerdotes, à liderança do povo. A situação não era boa no povo de Deus, tanto em Judá como em Samaria, tanto para o povo de Israel como para o povo judeu, e assim a gente pode entender como Deus estava tratando com seriedade, trazendo um ajuste de contas. Irmãos, estamos num tempo difícil a nível mundial. Agora há pouco estava assistindo uma live que estava sendo feita na cidade de Portadown, na Irlanda do Norte, com o pastor Estevão, que é irlandês e Irlanda do Norte, e morou muitos anos em Portugal, então ele fala português, e estava pregando e eu estava acompanhando a sua live. O mundo inteiro está numa situação assim.
E certamente, irmãos, pode ter certeza, Deus tem algo a falar com a igreja esses dias, através da sua palavra, dado as circunstâncias que nos cercam nesse momento. Temos lições, claro, preciosíssimas para aprender. O povo de Deus teve que aprender. A gente sofrerá menos. Contudo, todos estamos mergulhados numa situação dificílima e que Deus dê graça para cada um procurar superar da forma possível. Vamos orar e amém? Eterno Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem proporcionado ao teu povo, à tua igreja, os privilégios, vamos dizer assim, as oportunidades, vamos dizer assim, até as mordomias, tudo que o Senhor tem legado ao teu povo, agradecemos e pedimos a tua graça, a tua bênção para que sejamos capazes de aproveitar melhor e fazer melhor e engrandecer teu nome. Pai bendito, o Senhor mostra claro em tua palavra que o evangelho deve ser expandido, deve ser levado a todo mundo e a toda criatura. Foi para isso que Cristo morreu e ele subiu ao céu, ordenou que isso acontecesse. Ó Pai, pedimos a tua graça e orientação, que o Senhor dirija a cada vida dentro do teu plano, da tua vontade, através da tua palavra. E guia-nos nesse capítulo hoje de Jeremias 23, nas lições que temos a aprender daqui para frente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, ontem à noite aconteceu uma live com a mocidade, foi numa área de perguntas e respostas, e foi uma programação maravilhosa com os jovens ontem à noite. Hoje pela manhã, com certeza, tem muitas pregações sendo transmitidas através das redes sociais. E essas pregações através das redes sociais está exatamente aí ligada à rede mundial de computadores, que está expandindo para todos os lugares do mundo. De uma certa forma, Deus está permitindo que a situação vigente corrobore com a sua glória de o evangelho ser proclamado a todo mundo e a toda criatura. Pode ter certeza, porque uma mensagem que é deixada hoje através do YouTube, Facebook, outra rede social, ela fica gravada e ela vai ser repassada por milhares de pessoas. Imagine quantas pessoas no final dessas quarentena têm ouvido a palavra de Deus. Bem, nós temos que entender também que através da situação que estamos passando, estamos valorizando mais a igreja como indivíduos, como pessoas que formam uma coletividade que é o corpo de Cristo, nosso Senhor Jesus. Irmãos, vocês percebem que eu procurado conscientizar a igreja acerca dessa premissa gloriosa. Eu tenho até mensagens gravadas, impressa, onde mostra o cuidado para fazer a distinção entre o templo e a igreja. E às vezes nós ficamos em um certo comodismo, nós como igreja, de modo geral, todo mundo, todas as igrejas, às vezes ficamos num comodismo, num conforto, numa zona de conforto tão boa que às vezes esquecemos do verdadeiro propósito da igreja. Eu sei que essa época de quarentena é também uma sacudida, não tenho nenhuma dúvida que Deus está dando à sua igreja, ao seu povo, a fim de que acorde para a realidade. Temos procurado conscientizar pela palavra as pessoas. E quando eu elaborei uma mensagem sobre a igreja e o templo, eu fui até criticado por alguém, eu percebo isso. Fui até criticado por algum colega sobre essa mensagem, o templo e a igreja. Acho que agora estão entendendo melhor sobre o valor da igreja local, como indivíduo também, cada pessoa, independentemente de um templo. Portanto, a gente agradece a Deus as lições que Ele permite que a gente tenha através da trajetória do dia a dia da jornada cristã. Então vamos agora voltar para Jeremias 23. Vamos trazer alguns comentários de Jeremias 23. A partir do verso número 13,
do capítulo 23, aqui está sendo mencionado aquela qualidade de profetas que faziam errar o povo de Deus. Verso 13, eu vou ler para você ter a noção. 23, 13. Assim diz: nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal. Baal é um deus pagão, né? E faziam errar o meu povo de Israel. Lembra que o rei Acabe foi uma referência na área de adoração de Baal, levado pelas circunstâncias, e claro, a mulher dele, a ímpia Jezabel, estava no controle, e ela empanar a cabeça, um banana, e então Israel entrou na situação que chegou por causa da frouxidão de posição e também atitude para com a lei de Deus, que ele desprezou. E faziam os profetas de profetizavam em nome de Baal e faziam errar o meu povo. Olha aqui, meu prezado pregador, meu prezado líder, irmão ou não irmão, a quem você está conduzindo e para onde você quer levar? Você quer conduzir o povo para sentar para Deus ou para alguma outra coisa? Está agindo em nome do Senhor, com a palavra do Senhor, para ser fiel ao Senhor, ou está usando a Bíblia para seu mero interesse pessoal e há de arcar com as drásticas consequências? Eu dei uma olhada propositalmente em muitos cultos na mídia social. Quanta bobagem, quanta besteira, quanta infantilidade, quanta carnalidade, quanta depravação moral e espiritual, distanciamento de Deus, muito claro nos cultos, nos louvores, chamados, que não é louvores, nos divertimentos, muitas vezes. Então, não estou dizendo com isso que todo está assim, mas eu vi isso. Você pode analisar cantores evangélicos, que é um puro incentivo à carnalidade do pecador, à impiedade. Você tem posse da vitória, você vai vencer, você já venceu, já deu certo. O cara no pecado, o camarada todo errado, promíscuo, imoral, a mente suja, andando em caminhos tortuosos, e ainda pregadores e cantores incentivando: vá que vai dar certo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você não será atingido. Não é assim, meu prezado. Vou mencionar daqui a pouco algo sobre isso. Mas lembra, faziam errar o povo de Deus. Olha o verso 14. Deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo, que eu não vou sair dele não. Jeremias 23, deixa aberto lá, vou permanecer nele. Verso 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Enquanto que tinha loucura no de Samaria, aqui no de Jerusalém tinha coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como de Gomorra. O camarada é um corrupto, o camarada é um ímpio, uma pessoa totalmente fora da realidade cristã, e depois está aí a pessoa se comprometendo, sofrendo as consequências e com a cara limpa porque apoiou uma coisa que estava errada e deu tudo errado. É melhor, e pela palavra de Deus, meu prezado irmão, é melhor se voltar para ele. E aqui disse que o problema aqui é que essas pessoas fortaleciam as mãos dos malfeitores. Fortaleciam as mãos dos malfeitores. Você lembra o profeta João Batista? Ele chegou para corrigir o pecado, preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas, arrepender-vos porque está próximo o reino de Deus. Era a mensagem de João Batista. E ele preparava o caminho para Jesus.
Essa é a mensagem do pregador, preparar a pessoa para Deus. Aquele que está agindo conforme a palavra deve ser então reconhecido, é claro, e incentivado. Mas o camarada todo errado, você não sabe nem quem é, e vai dar tudo certo, você não será atingido. Não é bem assim. Não é bem assim. O que o homem semear, a Bíblia diz, esse ceifará. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Mas a mensagem moderna de hoje diz, não vai ter problema nenhum, você é um vencedor, você está em paz, é o canto da vitória, somente o culto da vitória, o auge da vitória, e pronto. Não importa a vida como é que está sendo levada, a vida está um caos, mas ainda é vitorioso. Não é assim. A vitória vem para aquele que está em Cristo e vivendo por Cristo, para a glória de Cristo. O verso de número 16. Vamos para o verso 16. Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperanças. Falam as visões. Não que venha o Senhor. Para ele está vendo nossos tempos, não era? As pessoas, pregadores que enchem o povo de vãs esperanças. Importante é se está tendo um retorno financeiro. Ouvi essa semana propostas aí de 5 mil reais, 10 mil reais, acima de 10 vai ter uma bênção de tanto, vai ter uma bênção de tantos dias, tantas vezes multiplicado e assim por diante. Gente, não é isso que Deus está mandando pregar, não. Está mandando pregar o arrependimento do pecado. Voltai-vos para Ele, arrependam-se, creiam nele e vivam para a glória dele. Isso está ensinado em linhas claras. Aqui no verso número 16, os profetas falavam as visões do coração, não que vinha da boca do Senhor, mas falava aquilo que pretendia, o verso 16. Aquilo que alimenta a carne, aquilo que massageia o ego, aquilo que simplesmente leva a uma aparente vantagem material e física, que agrada a carne. Meu prezado irmão, Deus está interessado com aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas então serão acrescentadas. Vamos para o verso número 17. Tem duas coisas nesse verso que quero observar. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse paz, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Olha aí o que estão falando. Estão falando de paz. Paz e paz. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque o mundo tem uma falsa paz. O mundo transmite uma falsa paz. E existe muitas propostas de paz 3. E segurança para ti. Não segurança para Jesus. Eu quero fazer uma referência a um salmo, o Salmo 91, que é muito usado. Preste bem atenção. Quando preguei sobre a série dos salmos na igreja, deixei isso bem claro. Repito, estão usando o Salmo 91 fora do contexto, como Satanás usou para tentar derrubar Jesus. Estão usando o Salmo 91 para encorajar o pecador a continuar aparentemente tranquilo e confiando, sem ser em Jesus, mas que ele merece, que ele tem benefício, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil tu não serás atingido. Estou prometendo isso para ele. Deus não prometeu isso para o ímpio, não, nem tampouco para qualquer crente também não. A pessoa desse salmo era Jesus Cristo, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ali fala falando do Senhor Jesus. Era um salmo messiânico, e é um salmo messiânico, que descrevia a realidade de nosso Senhor Jesus Cristo na sua trajetória ministerial aqui na terra, que nenhum mal
se oferecer como sacrifício a Deus, nada impediria, não seria atingido por uma bala perdida, nem alguém iria conseguir vencê-lo por guerra, porque a maneira certa era a morte de cruz, e isso já estava bem claro para Jesus, que é um salmo messiânico. Estão pegando esse salmo para prometer, diz que Deus prometeu coisas a todo mundo. Não, não é assim. Agora, claro, nós podemos lembrar que Jesus cumpriu completamente, perfeitamente o seu ministério, e Deus cumpriu, honrou a palavra que ele tinha dito. Certamente Deus tem um plano para a sua vida, ele vai fazer com que você também esteja em segurança, é claro, vai abençoar nesse sentido sim, mas não vai diretamente logo prometendo a alguém o que Deus mandou você prometer, não. Você pode exatamente fazer logo uma análise do Salmo e entender para poder aplicar, senão seria desonestidade usar erradamente a palavra de Deus, falar o que Deus não falou. Aqui disse que muitos iriam prometer: paz tereis, e qualquer que ande na dureza do coração, disse, não virá mal sobre você. Não vai vir mal, você vai vencer, você vai ter vitória. Bem, vamos avançar para o verso de número 21. Verso de número 21. Assim disse, Jeremias 23, 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Olha, eles foram por conta própria. Eles correram atrás de falar aquilo que Deus não mandou. E o que Deus mandou, não fala. O que está cheio em igrejas hoje, meu prezado ouvinte, pessoas falando bobagem e deixando a palavra de Deus de lado. Fala tanto o pregador tem que ser fiel à palavra, fazer uma exegese bíblica da palavra para transmitir com segurança e responsabilidade. Portanto, é altamente importante, significativo que nós tenhamos esse cuidado para não ser levado na classificação dos falsos profetas que simplesmente iam correndo e não se prendiam àquilo que Deus falou. Porque o enviado de Deus faz o quê? Fala as palavras de Deus. O enviado de Deus fala as palavras de Deus, enquanto que quem é da terra é terreno e fala da terra. Vamos para o verso de número 22. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu mau caminho, da maldade das suas ações. Tem muita gente preocupada com aglomeração, apenas em encher igrejas, apenas em quantidades. Quanto mais gente tiver, mais vai dar lucro. Bem, não estamos contra ter quantidade de pessoas. Nossa igreja tem um número significativo para a nossa realidade, é claro. Mas não estou contra o número em si, mas estou contra, sim, as pessoas querem apenas aglomerar pessoas sem saber onde vão conduzi-las, para onde elas vão e o que elas precisam na vida. Apenas enchendo-as de vãs esperanças, de promessas quaisquer, para tentar dar engodo. Está lá em 2 Pedro, que é engodo que estão colocando para atrair os pecadores e mantê-los junto a si, para seus próprios méritos e fins. O verso 22 nos dá conta disso. Vamos para o verso 25. Verso 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas. Proclamam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Gente, o problema é que pregador, pastor, tome tempo, líder religioso qualquer, você quer responsabilidade diante de Deus, tome tempo fazendo uma análise da escritura sagrada, olhando o que foi que Deus disse direitinho para passar para o povo com honestidade, com fidelidade. Eu quero dizer uma coisa aqui. Se você é escritor de algum livro e alguém pega o seu livro e vai transmitir para outra pessoa, distorcendo tudo que você disse, dizendo o contrário que você disse, você se revolta com isso aí, não é verdade? Meus irmãos, Deus está revoltado com muitas igrejas, muitos pregadores que estão bagunçando o evangelho de Jesus.
Parece que por isso ele está deixando uma suspensão grande aí até nas reuniões das igrejas, geral. Por uns todos pagam. É chegado o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Pedro pergunta no capítulo 4, verso 17 da sua primeira carta. Vamos lembrar isso. O verso 25 está mostrando. E vamos para o verso de número agora 28 e 30. 28 e 30. O profeta que tem sonho conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Verso 30. Portanto, eis que sou contra esses profetas que dizem que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a própria visão e afirmam. Ele disse, pregam as suas visões, seus interesses pessoais e diz, foi Deus que disse. Deus está falando com você. Olha, talvez você não seja estranho, você já ouviu isso em algum lugar, em alguma igreja, chegar alguém, se levantar, todo aparente espiritual, místico, tremendo até, com a voz diferente. Eu sou o Senhor, estou falando contigo. Saia desse lugar. Isso é espiritismo. Saia desse lugar. Deus fala pela palavra, Deus já falou pela palavra. Ele usa a pessoa para pregar a palavra, mostrar a palavra. De revelação, de canal de oração, quer enganar você, não vá nessa não. Vá pela escritura sagrada, a Bíblia não falha. É nossa única regra de fé e prática. Interessante que uma pessoa dessa ainda diz que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. E crê em visão, em sonho, em revelação. Vai dormir à meia-noite depois de comer feijão com batata ou queijo assado. Aí tem aquela reviravolta no organismo de noite. Aí começa a ter sonhos variantes, canseiro e enfado. No outro diz, Deus falou comigo. Não, acabe com essa conversa. Deixe de mentira. Deus não abençoa mentira de ninguém, não. Deus está pronto a abençoar. Ele abençoa a pregação da palavra. A palavra já é abençoada. Ele abençoa a pregação da palavra dele, não é a tua. Por isso, fecha Apocalipse dizendo, qualquer que acrescentar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Qualquer que tirar qualquer coisa, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então o livro, a palavra não pode ser acrescentada, nem tampouco diminuída. Permaneçamos naquilo que Deus revelou, que Jesus trouxe, os apóstolos confirmaram, os milagres aconteceram, foi uma realidade muito clara, por fenômenos sobrenaturais, prodígios e sinais, para confirmar essa palavra que está escrita. Aí pessoas, não, é para mim fazer agora novos milagres, porque as pessoas vão crer se fizer novos milagres. Se não crer no evangelho, vão se perder, vai para a condenação sem Cristo, se não crer, porque o maior milagre, comemoramos domingo passado, domingo da ressurreição, o maior milagre é a ressurreição de Jesus Cristo, o maior milagre é a transformação de um pecador. Os fenômenos sobrenaturais, sinais e milagres já aconteceram na vida dos apóstolos, aquilo que eles precisavam deixar, esse legado para a história da igreja de um modo em geral. Eles não tinham o privilégio que nós temos, eles não tinham Novo Testamento, eles não tinham nem sequer a Bíblia na mão de cada um, eram aqueles rolos tão grandes, difíceis de acesso, mas agora tem a Bíblia aí propagada para todo mundo, para toda criatura com facilidade, a Bíblia confirmada, autenticada, creia nela, quem crê tem a vida eterna. Amém? Agradeço aos nossos irmãos pela atenção, partilhe esse capítulo.